Aleluia. Deus é bom, maravilhoso, especial, né? É santo. Não há ninguém como ele. E aí, meu doutor? Como está? Apóstolo, na paz. É? Chegando aqui para trabalhar e colado aqui para receber do que está sendo liberado na mesa. Amém. Já está pertinho do trabalho? Tô pertinho, tá ali em frente. É. Tem uma palavra aqui, ó, que eu recebi no monte agora há pouco, Abacuque 1:5, diz assim, ó: olhem entre as nações e vejam. Olhem e vejam. Porque muitas vezes nós olhamos e não vemos. Uau, uau, Entendeu? Olhe e veja. uau. Veja que os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam olhando Jesus caminhando do lado dele, mas não estavam vendo Jesus, né? A Verdade. Agar, o filho estava morrendo assim, porque não tinha água pertinho. Ela botou ele longe, virou o rosto de lado e Rabassumanaik não estava vendo. Uau, Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e sim, abriu a visão de Agar. uau, Ou seja, ela estava olhando e não estava vendo. sim. Olhem, Abacuque 1:5, olhem entre as nações e vejam. Tem muita gente aí, ó, que está vendo e ouvindo, que não está vendo, está olhando e não está vendo. Está olhando para a Bíblia e não está vendo, não está tendo a revelação. Meu Deus. Está olhando para uma situação, mas não está vendo. Né? Verdade. A Bíblia diz que, ó, nem olhos viram, 1 Coríntios 2:9, nem olhos naturais, esses olhos aqui, ó, nem olhos viram, nem ouvidos naturais ouviram, nem subiu o coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Aí depois embaixo diz, mas Deus nos revelou pelo Uau, Espírito. meu Então a Deus. nossa oração nessa tarde é que Deus abra um entendimento para ver Uau, tanto as meu Deus. escrituras, né, Lindo quanto isso. as situações ao redor. Maravilhoso Eliseu, isso. Eliseu, né? O moço acordou pela manhã de Eliseu e viu um exército poderoso da terra natural que estava cercando eles. Iam morrer. Meu Estão Deus. mortos. Não tem saída. E aí veja, Lagassuriandalamastukorobassubara. Eliseu pegou e orou, como eu estou orando agora. Roque Eliseu orou e disse o quê? Disse, Senhor, cega o exército inimigo agora. Uau, E todo o exército inimigo ficou cego e glória foi a Deus. conduzido por aqueles que o perseguiam. Por Eliseu e o moço conduziram eles até o rei de Israel. Eles ficaram cercados. Então, a forma que Deus faz, né? Entendeu? Porque eu vou continuar aqui para você entender antes de descer para o serviço. Olhe Sim, entre as nações e veja, olhar e ver. Fiquem maravilhados e admirados. Ó, fiquem maravilhados e admirados. Por quê? Vírgula. No tempo de vocês, nesse tempo, no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. meu Deus. Olha que versículo. Entendeu? Porque, Uau, veja, muitas vezes as pessoas estudam demais. A Bíblia diz aqui, ó, em Abacuque 2, esse é Abacuque 1:5. Mas em Abacuque 2, ele foi para a torre de vigia e Deus deu a visão para ele. Ele falou, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, Abacuque 2:1, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. uau, Entendeu? Secreto. Estarei, ficarei e vigiarei. uau, Entendeu? Para ver. uau. Para ver. Entendeu? Porque ele não estava vendo. Ele estava olhando aquela situação de injustiça, né? Porque, Abacuque 1:3, porque me faz ver iniquidade, porque tolera essa opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios, surgem discórdia,
Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo e assim a justiça é torcida. Estava numa revolta, entendeu? Porque se a gente ficar olhando, ouvindo só, e só olhando o que está acontecendo no natural, a gente se revolta. Não entende que Deus está no controle, assentado no trono, e que já passaram, só na Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial mataram mais de 20 milhões de pessoas. Só na Segunda Guerra. Então, se você for contar, entendeu? Comunismo matou de uma vez lá uns 14 milhões, entendeu? Então, veja que Deus, todo esse processo aí, se a gente olhar a história, está no controle. E Deus está fazendo muito mais do que o inimigo está movendo. Por exemplo, o universo. O universo que Deus sustenta com a palavra do seu poder, o universo. Um só dos astros que cai, que já veio em direção à Terra, que não cai, que desviou para o mar, na oração para isso, que cai, abala o estado inteiro, um astro só. Verdade. E Deus está sustentando tudo isso em perfeição com a força do seu poder. Agora, a terra, ele deu os filhos dos homens. Entendeu? O livre-arbítrio, ele deu a terra para os homens. Ó, cuida. Mesma coisa, Deus te dá a sua casa. Entendeu? Vou entrar mais fundo. Deus deu a sua casa, que é seu corpo, sua mente e seu espírito. Aí, para o seu corpo, você que é médico, você pega e joga todo dia lixo. Você é o que você come. Verdade. Você joga lixo para dentro. Vai ter consequência ou não vai? Com certeza. E aí, vai jogar a culpa em Deus? Não, escolha, né, apóstolo? Escolha. Escolhe, pois, a vida para que veja. É um tempo que Deus está nos trazendo um entendimento e uma inteligência. Nós somos seres inteligentes, chamamos a Uau, Veja só, uau. por exemplo, aí o município tem a quantia de árvores, pela ecologia, tem tudo. Aí vem a corrupção, vem a ganância, a ambição, né? Corta as árvores da margem dos rios todos. Os rios começam a ser contaminados todo, assoreamento. Aí vem a poluição, começa a vir as doenças, as pragas. Foi Deus? A tua casa. Se você pega a tua casa, atira umas pedras na tua casa, começa a quebrar o telhado, começa a entrar água e baixa ali, você destrói. É Deus? Nós somos inteligentes, entendeu? Então, apóstolo, oi, querido. repete para mim esse versículo de novo, sobre a questão de enxergar e ver, que eu quero compartilhar o que o Espírito Santo trouxe no meu coração aqui. Abacuque 1,5. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês... Por quê? Meu No Deus, tempo de que coisa vocês linda. eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Eu não estou falando agora, porque um texto, a gente mesmo prega, um texto fora do contexto é um pretexto. Eu não estou falando do estudo apocalíptico, teológico, geográfico, entendeu? Tudo isso tem especialista em cada área. É verdade. Eu estou te falando de um relacionamento íntimo com a palavra, que Deus te traz uma palavra específica para aquele momento. Deus me trouxe essa palavra agora. Apóstolo, hoje de manhã, o apóstolo Cristiano, na live com o pastor Didini, falou algo que marcou minha vida. Sim. Eu peguei no espírito, ele falou assim, a fé, ela autoriza, mas a obediência nos capacita a desfrutar das promessas de Deus. Amém. A fé dá autorização, a fé nos autoriza, mas a obediência nos dá a capacidade de desfrutar. Amém. Olha que interessante, a visão é a fé. E o que é obediência? O entendimento. Por quê? Ele falou o seguinte, ele falou, irmãos, quando você deixa o Espírito Santo te mover, te movimentar, te transformar na pessoa de Jesus, você recebe o que Jesus recebeu do Pai na sua vida. Então a sua mentalidade começa a mudar, seus pensamentos começam a mudar de acordo com a palavra. Então você recebe a mente de Cristo. Qual o interessante disso, apóstolo? É que eu quero falar uma coisa bem
pequena da medicina para trazer luz para os irmãos que estão ouvindo e o Senhor continuar ministrando. Os nossos olhos recebem luminosidade, profundidade e capacidade de discriminar os objetos. Por exemplo, quando eu olho para o Senhor, eu consigo ver o formato do seu rosto, mas eu vejo o final dele completamente perfeito. Isso, meu olho me dá capacidade de fazer. Só que o que me forma a imagem do Senhor claramente é o meu entendimento. No cérebro, existem neurônios responsáveis por decodificar a informação que está recebendo nos olhos. Então quer dizer que a visão, na sua origem, ela não está nesses olhos visíveis que apontam, ela está lá no interior. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu não consigo ver o que é maravilhoso que Ele está preparando para mim no meu tempo. Por quê? Porque o tempo de Deus já foi liberado a bênção. Agora dependo da obediência, meu Deus, através da fé para desfrutar aquilo que já foi liberado. Quer dizer, você falando isso, que Jesus falou, havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi enviado apenas àquela viúva, porque aquela viúva tinha uma consciência de que quando ela entregasse a farinha, o bolo na mão do profeta, haveria uma multiplicação extraordinária. Se o profeta fosse enviado em qualquer outra viúva, iam chamar de um explorador que queria comer o último bolinho da viúva. Então era uma questão de fé e visão da viúva em honra ao profeta. Então veja, Jesus fala, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a não ser aquela viúva. Então quer dizer, o destino de Deus, porque veja, Deus não se move pela necessidade, Deus se move pela fé e pela honra e obediência. Então, o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, apóstolo, é tão profético que o senhor está falando comigo, tão profético, que eu acabei de sair de casa agora, ouvindo um vídeo de Luciano Subirá, falando sobre provisão. Ó, olha aí. Ele falou justamente da viúva pobre na ótica de Jesus. Que é o que o senhor está falando, que é o que o senhor está falando agora, porque havia muitas viúvas pobres, mas Jesus, na sua onisciência, Deus, o Pai, separou aquela viúva para quê? Não para sustentar Elias, mas para que Elias liberasse uma palavra que trouxesse provisão na vida dela por pelo menos 3 anos. Porque a palavra foi, enquanto não chover sobre a terra, não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Olha só. Deus vira para Elias e fala, Elias, vá até a uma viúva que vai te sustentar. Só que quando ele chega, a provisão que ela tinha era para ela e para o filho. O que acontece? Ela fala, como que eu vou fazer um bolo para você, profeta? Se o que eu tenho só vai sustentar a mim e o meu filho, depois vamos morrer. Aí o profeta fala assim, olha, faze conforme a tua palavra, mas faze primeiro para mim e depois para vocês. Sabe o que ele fala, apóstolo? Ele fala que naquele momento o profeta foi enviado àquela mulher para que ela não pudesse comer a semente que ela tinha. Ó, que manto. O que é semente? Ela tinha. O que é semente e o que é pão para comer, né? O Deus que dá semente para semear e pão para comer. Tem gente que está me vendo e ouvindo que não está conseguindo ver, porque a palavra é Abacuque 1:5. Olhe entre as nações e veja, olhar e ver. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Entendeu? Essa conexão hoje aqui, ó, essa conexão, ela me vem
para quem está anotando aí, eu sei que o Cristiano fica lá linkado e muitos anotam, vem com o Salmo 105, versículo 1 a 4, que diz, ó, deem graças ao Senhor. Agradeço. Invoquem o seu nome. Oh, que Tornem arabaçu. conhecido, Meu Deus, tornem eu tô conhecido tomado. entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e o seu poder, busque continuamente a sua presença. E no 5a, lembre-se das maravilhas que ele fez. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos honrando Ele, contando seus poderosos feitos aqui. Ó. Amém. Entendeu? Contando, glorificando a Deus. Rabassu. Olha só, eu nem imaginava esse vento que eu ia pegar agora, porque no monte eu recebi esse versículo e estou degustando ele. Deus falou, libera. É para agora. É para agora. Então, veja, Abacuque, assim como muita gente que está me vendo e ouvindo, eles estavam o quê? No natural. Se você começar a ler Abacuque, leia um Abacuque, aí é lindo. Abacuque está falando o que está acontecendo por aí. Ele começa dizendo, no versículo 2, ó, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? 1, 2. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? O 3, porque me fazes ver iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. O 4, por isso a lei se afrouxa. É o que nós estamos vendo aí, o pessoal tudo falando, né, do Supremo e tal. E a justiça nunca se manifesta. Ele estava revoltado, o profeta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Aí Deus, a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Abacuque, você está olhando, mas não está vendo. Você está olhando o que o diabo está fazendo. Você não está vendo o que eu estou fazendo. Entendimento. Você está se movendo pelo natural. Você está olhando na terra. O justo não se atemoriza com más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Olhe entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Quero abençoar você, teu trabalho, teu serviço. Obrigado por mais uma vez atender. Amém. Você é uma inspiração para muitos. Né? Amém, profeta. E olha, e um detalhe nessa palavra, apóstolo, só para concluir, é que a semente da viúva, ela foi liberada para suprir a necessidade do profeta. A semente da viúva foi liberada para suprir a necessidade do profeta. Ou seja, nós vamos ser honrados na semente quando nós plantarmos na necessidade de um profeta. Ou seja, na necessidade que eu plantar, eu também vou ser suprido. Deixa eu dar um exemplo, apóstolo, que vai ficar mais claro. Sim. Quando eu ofertei o carro na vida do senhor, né? E a paternidade ali foi honrada, porque eu já tinha recebido desde Belo Horizonte essa paternidade, não tenho dúvida. Eu estava plantando na vida da pastora Zilda. Amém. Só que tem um detalhe que nós não entendíamos e hoje minha esposa falou comigo, meu bem, agora nós vamos colher, porque eu entendi a oferta. Ó. A semente não era para você, a semente era para mim. Porque você estava suprindo a necessidade da pastora. Ó, que manto, entendeu? Meu Deus do céu. E vou te falar uma coisa agora. Quando a gente abre o coração e traz a revelação, a gente entra em lugares lá na frente conforme a honra um do outro. Veja bem, por exemplo, nós estávamos deixando em Naviraí, agora você falando sobre isso vai clareando tudo, e clarei aqui também. Em Naviraí, eu sou das nações, viajo o mundo inteiro, sou profeta nações. Viemos para Vinhedo. Para ela, só na quadra, ela estava morando, só na quadra onde ela estava, a mãe dela, o pai, mãe, pai, as três irmãs próximas ali morando,
tudo ali na quadra, as melhores amigas, tudo ali, casados, tudo em volta, tudo família. Você entendeu? A casa que ela tinha construído, já 3 casas, que ela vai para cima, além de ser pastora. Então, a casa que ela falou, essa aqui, né, tinha construído. A igreja local, que ela sentiu demais a falta, que ela era a pastora local, que era o apóstolo e viajava direto. Ficava, às vezes, atendia 3, 4 horas uma pessoa ali, pregando, levando a palavra. Você entendeu? Ela deixou tudo isso, deixou para me acompanhar, Sara acompanhar Abraão, eu para cá. E aí entrou toda essa crise, esse negócio todo. Aí eu te pergunto, agora passado janeiro, fevereiro, março, junho, todos esses meses, na realidade, o que foi ali que deu uma tranquilidade, um refrigério, um descanso e provisão? Agora, depois de 6 meses, eu posso dizer. O que deu aquele fôlego assim, que deu aquele refrigério? Foi a semente. Uau! Que deu o fôlego para ela, porque trouxe para ela um descanso, um refrigério, Amém. Da provisão e Amém. da mão de Deus dentro dela. Apóstolo, Onde foi? E tem um detalhe, a camisa dela, na hora que eu ofertei, o povo já tá me chamando ali, eu vou ter que ir, mas a camisa dela, quando eu ofertei, eu nunca mais esqueci, estava escrito leves. Leves. Leveza, aliviar. A oferta liberada para trazer leveza para os profetas. Só que Olha tem um só. detalhe, nós não ofertamos o que nós tínhamos de sobra. O carro era o único bem que nós tínhamos. Que manto. Então, Igualzinha a viúva. Então, nós vivemos o princípio bíblico. E hoje essa live veio para selar, no mundo espiritual, para o Brasil, para as nações, aquilo que foi liberado e nós tomamos posse em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Debaixo dessa paternidade, debaixo dessa cobertura. E a nossa vida, apóstolo, a nossa vida, eu não tenho dúvida, mudou de uma forma radical depois que a gente fez essa oferta e plantou na vida do Senhor. Como homem de Deus, que nós reconhecemos e respeitamos, como pai na nação, e como aquele que tem nos provido espiritualmente com palavras e direções, que tem mudado a nossa vida. Para a glória de Jesus, apóstolo, para a glória de Jesus. Aleluia. E aí o carro que você estava agora há pouco ali, é um carro zero daquele que você semeou, é isso? É um carro zero, 2019, 2020. Amém. Glória a Deus. Então, só para dizer que quando é a direção de Deus, como aconteceu com Elias e a viúva, que entregou na direção de Deus, não por emoção, que nós conversamos, você é um médico maduro, um pastor, teu pastor estava do lado, tudo testificado, tudo na direção. O que aconteceu? Abriu um leque extraordinário, não foi assim? Sim. E tem um detalhe, Amém. apóstolo, e tem um detalhe muito interessante em tudo isso, que hoje eu e minha esposa estávamos conversando justamente sobre isso. Era o único bem que nós tínhamos. Nós ofertamos de coração. E tem um detalhe, foi o único carro que o Senhor recebeu, porque nós éramos a viúva pobre que ia sustentar o profeta. E o profeta ia liberar uma palavra na nossa vida. Glória a Jesus. E a provisão Louvado seja o seria nome permanente. do Senhor. Amém, meu príncipe. Deus abençoe, vai com Deus. Amém. Senhor, usa Amém. esse médico nesse tempo que precisa tanto, cheio do Espírito e pastor, para que ele possa entrar aí agora. Abençoamos essa cidade através da vida dele e que ele seja usado poderosamente aí agora, Pai, onde ele vai clinicar, como pastor e como médico. Abençoamos essa cidade e cada médico desse país em nome de Jesus. Amém e amém. Vai com Deus, meu príncipe. Com Deus, apóstolo. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Até mais.